Então, retomando o exercício 3 da página 42, nós precisamos ler o texto e encontrar a informação em que ele fala, né, que situação da viagem na crônica comprova essa ideia. Qual é a ideia? Concordo com ele. Coisas lindas e surpreendentes acontecem. Então, em qual fragmento, qual a parte do texto se comprova esta ideia? Vocês acharam lá sobre uma reforma de uma escola? O que fala sobre essa reforma? Acharam? Professora, esta em reforma é um azul daquela malha, o exato azul do céu, por aí assim? Isso. Então, onde ele fala, né? O fato de a malha que cobre a escola em reforma ser do tom do azul do céu, ou a semelhança entre a malha inflada pelo vento às velas de um navio. Ok? Oi, professora. Vamos lá? Pode repetir a 3? É onde ele fala sobre a malha que cobre a reforma da escola, Murilo. O prof, para colocar aqui a malha azul igual céu? Sim, até onde fala que semelhante entre a malha inflada pelo vento às velas de um navio. Ok? Vamos? A 4, quem pode ler para nós? Quem pode ler a 4 para nós? Ninguém pode ler? Eu. Por favor, Marco Antônio. Essa situação é objetiva, ou seja, realmente aconteceu, ou é fruto da imaginação do cronista? Explique. Então, vamos lá. Essa situação, ela é objetiva, ou seja, realmente aconteceu ou foi uma imaginação do cronista? Imaginação do cronista. Depende do que você está falando. O que vocês acham? Vamos? Eu quero ouvir. Vamos, gente, eu quero, vamos participar.
Gramática é essa. Eu já falei minha resposta. Imaginação. Uma imaginação, por quê? Porque ele fala muitas coisas, tipo assim. Porque aqui no comentário Muitas na internet você pode ler crônicas e outros textos postados em portais de notícias, revistas ou blogs e outras coisas. Vamos? O que você acha, Isadora? Hein? O que vocês acham? Ana Gabriela? Ana Lisa? Gente, vamos lá então. Então, veja só, a situação real é quando a escola está sendo reformada, certo? E ela foi coberta pela malha que ele falou lá do azul. E ele fez uma comparação. A comparação não é real, porém o fato da escola estar sendo reformada, está coberta por uma malha azul, é um fato real, sim. Tá? Então, aí você deverá justificar aí neste número 4. Geral, o mesmo. Pronto? Número 5. O cronista utiliza duas formas de tratamento em seu texto. Identifique-as. Quais são as formas de tratamentos que ele usou aí? Vamos lá? Quais são as formas de tratamento, gente, que o cronista usou lá no texto? São duas. Quais são elas? Você e Senhor? Senhor. Muito bem. Você e Senhor. Explique o uso que ele faz dessas formas. São mais formais ou informais? Quando ele usa você e Senhor,
É formal ou é informal? Formal. O você é informal, o senhor é formal, certo? E em que situações ele usa cada uma delas no texto? Então, aí você pode colocar você é informal, senhor é informal. Senhor não é formal? Formal. Ele utilizou o informal quando ele, o senhor, né, para se referir a um poeta. E você, ele usou para falar sobre um cidadão qualquer, tá? Então, isso que vocês deverão colocar aí. Que o senhor, ele utilizou para se referir a um poeta e você para um cidadão qualquer. Ok? Vamos lá. Murilo, você leia para nós, por favor, a 43? O exercício 6. Releia. Acho que o Braga não era bem um otimista e nem eu sou. Outro modo adequado de construir essa ideia com o verbo ser é acho que ele e eu não somos, já falei, otimistas. Explica a concordância verbal. Isso, então vejam só. Acho que o Braga não era bem um otimista e nem eu o sou. Outro modo adequado de construir essa ideia com o verbo ser é acho que ele é. Desculpe, acho que ele e eu não somos otimistas. Explique a concordância verbal. Então vejam só. Quando eu tenho duas pessoas do discurso diferentes, né? Eu uso quando, vamos supor ali, que nem ali eu tenho eu, não tenho? Que é a primeira pessoa. Nós. Eu utilizo a primeira pessoa do plural, nós, tá bem? Então, quando eu estou na oração, a primeira pessoa do singular, a concordância deverá ser com a primeira pessoa do plural, nós, ok? Ok? Professora, vocês fizeram já 6? Acabamos de fazer.
Ok? Então, quando há a presença da primeira pessoa do plural, a concordância deve ser realizada com a primeira do plural, tá bem? Quando há a presença da primeira do singular, a concordância deve ser realizada na primeira do plural. Certo? A resposta é somos, né? Sim. Aí a concordância Aí verbal essa justificativa que a professora acabou de falar, que quando há a presença da primeira pessoa do singular, a concordância deve estar na primeira pessoa do plural. Ok? Leia para nós, por favor, o texto, Gabriel Marques. Valéria, 19 de julho de 2017, às 19h58. Qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade então desconhecida? Quem já não descobriu nas ruas da própria cidade algo novo e diferente, mas sempre esteve ali? Concordo com você, nem tudo precisamos levar para casa. Possuir, pois há coisas que simplesmente pertencem a todos. Dizem que muitas situações são neutras e que a nossa interpretação que dá a elas uma cor, uma forma. Sua crônica se baseia nesse olhar especial do cronista, sempre pronto a se deixar encantar. Uma amiga minha falou dos seus textos, então comecei a ler e virei sua fã. Por a cada texto eu percebo uma vida e a reflexão. Além disso, eu me identifico com seus comentários e me pego falando sozinha durante a leitura. Olha, ele também acha isso. Belo texto. Ótimo, então vamos lá. O texto não tem a assinatura. Que informações há sobre quem o escreveu e quando? no título e linha fina. Então vejam só. Quem é o autor? Valéria, Valéria. E quando que ela postou? 19 de julho de 2017, às 7h58 da noite. Isso. Então, essa informação está antes do texto, tá? Antes do texto, essa é a resposta. Isso. Tá, obrigada. Ao fazer um comentário a um post, a pessoa tem uma intenção em particular. A quem se dirige o comentário escrito no post? A quem que ele fez esse post aí, essa resposta? A Valéria. A Valéria escreveu para quem? Para aquele artista lá do texto de antes. Para o autor do blog, né? Ela está respondendo para o autor, para quem fez o blog. Então, podemos colocar ao autor do blog. Para o autor do blog? Ao autor do blog. Ok. Assinale as afirmações corretas sobre o leitor do texto. São duas, gente. Quais vocês assinalariam aí?
Duas opções. Segunda e a terceira. A primeira e a segunda. A primeira e a segunda. Veja só. O texto destina-se ao cronista e os demais leitores do blog têm acesso ao comentário e podem, inclusive, comentá-lo. São essas duas, tá bem? Professora, Sim. hoje eu tô respondendo bem as perguntas. Hoje eu tô... Muito bem, Diogo. Continue assim. Você vai Leia. ganhar um prêmio, Um passar ponto. de ano. Não faz mais que sua obrigação. Ah, bom. Pensei que você ganharia um ponto. Se Leia a senhora para, quiser me dar um ponto também, leia Professora, para leva um nós a ponto. C, por favor, Analisa. Então, Gabriel Hilário, é este ponto que ele ganhará, né? Mas esse ponto não vai dar para dar agora. Sim, lógico que dá. Não dá, não. Lá Um na ponto tela vai do pra mim. computador, ó. Leia para nós a C, Analisa. Qual é a intenção comunicativa fundamental do comentário lido? Criticar, elogiar, fazer perguntas ou sugerir algo? O que ele está fazendo, gente? Ele está criticando, ele está elogiando, ele está fazendo perguntas elogiando. ele ou está elogiando algo? o blog de uma pessoa. Ele está elogiando, muito bem. A frase final, belo texto, reforça essa intenção comunicativa? Explique. Você acha que quando ele usou lá a frase belo texto, ele reforçou essa intenção de elogiar? Sim. Sim. E por que que nós vamos elogiar? Porque ficou um bom texto. Isso, então nós podemos colocar aqui reforça, porque elogiou o texto. Porque elogiou o texto? Isso. Mas é a C ou a D? Essa é a D. Ah, tá. Ok? Vamos lá, nós temos 5 minutinhos de aula para finalizar. A tarefa serão os exercícios da 44 a 47, certo? Então, do exercício 13 da 44 ao exercício 1 da 47. A professora explicará, tá bem? Vocês deverão pesquisar em jornais e revistas ou na internet ou em blogs, um blog que fale de interesses seus, tá? Que você acha interessante. Vocês deverão ler estes textos, escolher um texto para comentar e decida qual será a intenção comunicativa do comentário. Por exemplo, você pretende elogiar, sugerir um assunto para a produção de outro texto, criticar ou pedir um esclarecimento. Argumente para justificar sua ideia. Aí você vai preencher o 16. Qual o assunto presente no texto? Qual é a ideia principal do texto e as ideias secundárias? Sobre as ideias do texto, você concorda, discorda, concorda parcialmente? Por quê? Tá? Vocês deverão
selecionar um texto, tá? E responder o número 16. E depois planejar a escrita da sua versão de um comentário. Como que você fará o comentário sobre este texto que você pesquisou, tá? Aí você desenvolverá, no caso, o 16 e o 17. É Tá para bem? fazer da 13 até a 1 da 47? Na 13 está falando que é para você pesquisar, na 14 que é para você ler, na 15 qual texto que é para você escolher, aí na 16 você responderá e na 17 você responderá, na página 45. Na página 46, vocês deverão aí responder o número 1 e o número 2. Pesquise e converse com seus familiares sobre as questões a seguir. Depois registre as informações. Então, quais as vantagens do livro em relação aos aparelhos eletrônicos? Você realizará essa pergunta a alguém da sua família, ao pai, à mãe, ao irmão, ao avô, à avó, alguém. E aí você entrará num consenso e responderá a A e a B. Tá bem? Da página 46. Depois, você responderá a 2, aos 4 pontinhos que aí estão perguntando. Tá bem? Tudo isso será feito no caderno de vocês, tá? Certo? E o número 1, ele está falando sobre as características do gênero que nós acabamos de ler, que é uma crônica argumentativa. Tá bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Então, olha só. A página 44, o exercício 9, 10, 11 e 12 também é para ser feito. Combinado? Então, toda a página 44, a página 45, a 6 e a 47. Alguma pergunta? Prof, essas coisas de avaliação e reescrita, tipo esses quadradinhos aqui embaixo, tem que responder também, sim ou não? Também, de preferência, tá? Certo? Perguntas? Então, por hoje, estamos encerrando a nossa aula de língua portuguesa. Um bom descanso e uma boa aula a vocês. Tchau, tchau. Tchau.